Boa noite e bem-vindo ao podcast Fala Que Eu Falo, hashtag 5. Galerinha. Nós estamos ao vivo mais uma noite que ontem foi mais de 2 horas aí de podcast junto com o Militão, junto aí, né, com os militares e amigos. Facebook só tem 2 horas de duração. Mas a gente ainda está se programando tudo certinho aí pra gente fazer um podcast aí de 1h30, 1h45, 1h15, para não levantar muito assim as 2 horas aí do nosso podcast. E hoje, como a gente já veio avisando, né, nos delongas de 2 semanas aí, uma entrevista. Hoje na área política, mas a gente não vai falar só sobre política. A gente vai falar sobre a vida dessa pessoa que tanto trabalhou em prol da sociedade de Londrina. Ontem a gente também falamos sobre os nossos veteranos da Polícia Militar e hoje nós também temos um outro representante, só que numa patente um pouquinho maior. Uma satisfação de estar aqui, frente a frente com ele, junto com o Coronel Vila, junto ao vivo aqui com a gente, pré-candidato a prefeito de Londrina. Boa noite, Coronel. Seja bem-vindo ao podcast Fala Que Eu Falo, junto com o Fanático. Obrigado, Fanático. Fico feliz de ter sido convidado para essa ocasião especial. É uma oportunidade ímpar que você me deu. É uma satisfação enorme estar aqui com você. E a ideia é justamente falar um pouquinho da nossa vida, da nossa atividade profissional e também de alguns aspectos da política londrinense. Coronel, vamos falar agora, antes que a gente entre um pouquinho na política, porque é ano de eleição e nós temos que fazer mudanças e as mudanças são necessárias. Porque Londrina, ela está defasada. Londrina, ela está ultrapassada. Londrina, ela está atrás de Maringá. E nós não podemos mais ficar dormindo e temos que colocar alguém de ponta firme e de pulso firme. Coronel, faça sua apresentação e me diga para mim quem é Coronel Vila, pai, marido e coronel do 5º Batalhão de Londrina. Veja, eu me formei na Academia do Gatupé em 1993. Mas até chegar lá, eu sou londrinense, nasci na Vila Recreio, sou londrinense, sou o mais velho de 3 irmãos, minha mãe, professora, né, nós chamávamos de primário na época, né, do primário, durante toda a sua vida se aposentou com 2 padrões, meu pai era viajante, vendia remédios, né? Eu tive uma infância muito humilde na Vila Recreio. Felizmente, fui seduzido pela arte, no caso, a música e também pelo esporte, que são duas atividades que incluem, né? São inclusivas. Joguei voleibol, mas não cresci muito, então eu tive que acabar deixando o voleibol de lado. Mas desde os 9 anos sou violonista, toco guitarra, contrabaixo, já toquei em banda, apresentava em barzinho, enfim, entrei na Polícia Militar. Na Polícia Militar, em 93, depois de 3 longos anos na academia, me formei aspirante oficial e agora estou completando 35 anos de polícia. Vou me aposentar, agora estou afastado por uma questão de desincompatibilização para concorrer eventualmente à prefeitura, porque eu sou pré-candidato, como você próprio já anunciou, mas em princípio eu passei toda a minha atividade, quase minha carreira em Londrina, fazendo da vida dos londrinenses uma vida melhor, porque eu ajudei muita gente nessa caminhada longa que fiz na Polícia Militar. Me aposentei, vou me aposentar, aliás, em setembro, como diretor de tecnologia da Polícia Militar e sou o cara que ficou mais tempo comandando o 5º Batalhão. Nós comandamos o 5º Batalhão por aproximadamente 4 anos, de comandante do 5º Batalhão, sem contar as companhias de Londrina que eu comandei, os pelotões que eu comandei, todas as atividades que eu exerci, mas sempre dentro da cidade de Londrina, o que me faz ser muito conhecido. Sim. Tanto por ser de Londrina, quanto por ter dedicado, por ter nascido, por ter dedicado a minha vida às atividades profissionais aqui em Londrina. Bacana.
O ano que o senhor assumiu o 5º Batalhão foi que ano? Eu assumi o 5º Batalhão em 2019. 2019? Mas antes disso eu passei 2 anos comandando a então 4ª Companhia Independente, que é inclusive responsável pela área aqui. Acabou se transformando em 30º Batalhão. Né? E então, na verdade, as unidades de Londrina eu comandei por 6 anos e meio aproximadamente. Ou seja, eu tenho uma vasta experiência em administração pública. E felizmente, Fanático, por onde eu passei, né, sempre nós conseguimos reduzir os índices de criminalidade. Sim. Isso é um dado muito positivo. Os dados estão aí para quem quiser ver, né, o que o coronel está dizendo. Eu queria colocar uma pauta fora aqui do que eu tinha colocado aqui para o senhor. Falar para a gente a diferença da polícia da década de 80, de 90, né, igual na época aí dos 38, né, da época das 12, de poucas viaturas, sem ar-condicionado e tal, e hoje a polícia ela tem já mais a tecnologia em termos da internet, de carros mais modernos, igual o senhor falou, na sua gestão, a criminalidade ela reduziu drasticamente para melhor, hoje nós temos aí uma polícia mais qualificada. Eu entendo que a gestão da polícia faz toda a diferença. E o maior recurso que nós temos é o recurso humano, é o nosso policial. No entanto, é fato que quando eu entrei na polícia, como você próprio disse, nós utilizávamos revólver 38, as viaturas eram viaturas de modelos antigos e... Antiga Veraneiro? Na verdade eu não peguei a época da Antiga Veraneiro, eu namorava a Antiga Veraneiro quando eu era civil, porque eu achava linda aquela... E botava medo aquele carro, né? Não, era muito impositiva. Sim. Né? E nesse sentido, hoje a polícia militar, ela já não usa mais 38, ela usa pistolas 40. Nós utilizávamos a 12 e hoje ainda utilizamos, mas utilizávamos a Bonanza, que era aquela 12 de 2 canos. Hoje não. Hoje, ela jogava 2 cartuchos, hoje, né? Riot Gun, Pump Action, são modelos bem mais avançados de calibre 12. Existem até calibre 12 hoje, semiautomáticas, que você não precisa fazer a repetição para efetuar o disparo. Nós temos hoje, nós não tínhamos na época fuzis. Hoje, o 5º Batalhão, por exemplo, ele tem muitos fuzis. Isso é muito bom, porque isso dá condições de que o policial possa fazer um enfrentamento de forma mais adequada. Você não vê mais, porque antes as pessoas faziam muito uma linguagem apelativa, né? Polícia militar desaparelhada. Hoje não. Você pode observar que as viaturas são viaturas novas, né? O armamento é bom, o fardamento é bom, os policiais todos têm coletes à prova de bala. Quando acontece, por algum problema administrativo, faltar colete, o pessoal vem e traz a público. Isso significa que a nossa polícia amadureceu do ponto de vista da transparência. E mais do que quantidade, nós hoje atendemos a população com qualidade. Sim. Mas para administrar o efetivo com qualidade, é necessário que você tenha coragem administrativa e tenha noção de aplicação de recursos humanos e logísticos. Bacana. Mudando um pouco da parte profissional, aonde o Coronel Vilas ele teve que se afastar provisoriamente, porque ele entrou como pré-candidato a prefeito de Londrina, como que surgiu a sua pré-candidatura? Como que começou? Na verdade, Fanático, eu já tinha pretensões políticas bem antes, porque eu sabia que mais cedo ou mais tarde eu me aposentaria, né? E eu gosto muito de me dedicar à causa pública. Você veja só, eu me aposento em setembro, né? Eu poderia agora de fato descansar e estou me propondo a ser pré-candidato à prefeitura de Londrina, né? Então, coincidiu, isso foi muito positivo, que no momento da minha aposentadoria vai ser o momento que, em tese, vai estar surgindo a campanha eleitoral. Então, vai coincidir exatamente quando eu sair da polícia, eu vou estar concorrendo a prefeito, se assim o partido decidir, já que eu sou pré-candidato. Então, aí veio essa vontade, já que eu sou tão dedicado à causa pública, conheço tanta gente, sou conhecido por tanta gente, pela eficiência do meu trabalho, né? O
nosso objetivo foi poder que nós nos tornássemos pré-candidatos a prefeito de Londrina. É importante salientar que esta aptidão política ela é resultante justamente da vontade que nós temos em dar continuidade ao bom trabalho administrativo que ao longo da nossa vida nós demos para a população. E em face do apelo da população, muita gente me procurou e sugeriu que nós entrássemos nessa empreitada como pré-candidatos porque achavam que era muito querido pela população, pelos serviços que eu realizei. Então, eu acredito que as coisas elas foram tomando naturalmente um rumo que me fez decidir pela pré-candidatura. E, felizmente, já na primeira pesquisa, isso me surpreendeu, eu pontuei muito bem como pré-candidato, né? O que reforçou as nossas expectativas quanto à nossa aceitação. Em todas as pesquisas, eu sou a pessoa que tem o menor índice de rejeição. Isso é muito positivo e eu fico muito grato à população londrinense por isso. Bacana. Já digo de passagem, o Albner Siqueira, que é da corporação do 5º Batalhão, admira o teu trabalho, né? Diz que o senhor já é um espelho, né? E ele deve estar nos assistindo aí, o Albner Siqueira do 5º Batalhão lá, disse que mandou um abraço pro senhor aí. Um abraço, Albner Siqueira, tá? De coração para você. A gente trabalhou muitos anos na polícia, conhecemos quase todo o efetivo da Polícia Militar e eu é que me sinto honrado. Eu vou colocar aqui entre aspas, uma diferença de uma gestão do passado e para uma gestão da atualidade e qual é a gestão possivelmente do futuro a partir do ano que vem, no dia 1º de janeiro, tal como o prefeito ganhará as eleições esse ano. Qual é a diferença que o senhor vê lá daquela época do Wilson Moreira para a gestão do Bellinati agora, para fazer uma coisa melhor daqui para frente, porque Londrina parou. Londrina está parado. Londrina é uma cidade totalmente medíocre, perto até de Maringá, que é uma cidade bem mais nova. Durante a gestão Wilson Moreira, eu era criança. Mas eu devo dizer para você que mesmo como criança, eu tinha uma percepção de que a coisa ia muito bem. Nós percebíamos nitidamente que Londrina ela crescia, se desenvolvia, estava sendo toda recapeada, toda asfaltada. Então nós avançamos muito. Eu tenho então muito pouco do ponto de vista da experiência profissional para falar do Wilson Moreira, a não ser tecer elogios. Quanto à situação da estagnação que nós vivemos hoje, nós temos uma administração que fez grandes obras, efetivamente, mas que deixou muito a desejar em vários aspectos. Por exemplo, é nítido que no âmbito da saúde, né, as filas estão imensas, né, e nós temos hoje UPAs superlotadas. Pai transportando gente. Também é pronto atendimento. Então, a gente vai tocar mais a miúde nesse assunto daqui a pouco. Sim. Então, do ponto de vista dos investimentos na Guarda Municipal, né, a verdade é que a Guarda Municipal ela renovou em parte a sua frota através de uma intervenção do Ministério Público do Trabalho, não foi uma aquisição feita pela Prefeitura. Entendemos que a Guarda Municipal, como um órgão suplementar de segurança, ela deve receber a atenção devida. Nós temos outros problemas, por exemplo, em relação a radares, a CMTU, como ela vem atuando, o desvio de finalidade da Guarda Municipal, né? A educação. Observe que nós tivemos um momento crítico agora, há pouco tempo, em que nós tivemos falta de variação da merenda escolar. Sim. Serviram macarrão por semanas. Aí as pessoas, inicialmente, da administração, me refiro ao próprio chefe da administração por meio de seu secretariado, inicialmente disse que se tratava de fake news. Mas aí veio depois um outro órgão da própria prefeitura e acusou que realmente faltou e que foi um erro de licitação. Eles tiveram que fazer uma licitação emergencial. O edital da licitação é tudo. Sim. Né? Então é ali que você demonstra a sua capacidade administrativa. E o edital, tal como ele foi feito, inviabilizou que a alimentação tivesse todo esse caráter saudável que ela deveria ter.
Então, acreditamos que falta muito a ser feito ainda. Nós temos as estradas rurais, não foi feito uma pavimentação asfáltica de qualquer estrada rural. Assistimos recentemente, né, a estrada dos periquitos, né, o dilema que as pessoas que moram na área rural tinham para conseguir ir para a escola, escoar a produção, transitar, isso atrapalha o direito de locomoção, o direito de ir e vir, Sim. que é um direito constitucional. Né? Então nós temos muitas situações que eu acredito muito sinceramente que nós podemos avançar. Mas eu acho que o que mais falta hoje, Fanático, é aquela vontade ou a coragem de decidir. Né? Muitas vezes, em situações polêmicas, nós vemos o chefe do executivo numa situação em cima do muro. Ela não decide, joga para a galera, e eu não acredito nisso. Eu acho que o administrador ele tem que ter coragem para tomar decisões enfáticas, muitas vezes, e às vezes nem sempre muito populares, mas que fazem bem para a cidade e para a população, que é o maior destinatário do serviço público. Deixa eu pegar aqui a próxima pergunta. Uma opinião sua, tá? Você vê os políticos levarem muito para o lado pessoal e não para o benefício do povo quando eles exercem a sua função de político, como eles são, né? Político e também são funcionários de luxo para a população londrinense, né? Você vê muito isso da parte dos vereadores aqui, começando dos vereadores, porque a gente temos que começar de baixo, né? Vereador, deputado estadual, federal, até chegar na presidência. Então nós temos que começar da onde? Como vereador. É ali que a gente temos que começar, né, galerinha? Então, qual que é a sua análise dos políticos, dos vereadores daqui de Londrina? Veja, existe uma grande diferença da minha pré-candidatura para a pré-candidatura de outras pessoas. Eu vou falar qual é. Uhum. Eu, por me aposentar em setembro, eu não precisaria, em tese, da política para me sustentar. Certo. Fato. Sim, fato. E hoje nós percebemos que muita gente faz da política carreira. Carreira. Isso. Então nós temos, por exemplo, pessoas que exercem mandatos eletivos, né, que não têm história, a não ser a própria carreira política. Uhum. Nós temos, por exemplo, um deputado que nunca apareceu como protagonista na vida da cidade, e de repente, porque papai era deputado, eu virei deputado também. O que você quer ser, filhinho? Eu quero ser deputado. Você virou deputado. Tem bastante aí, hein? A gente que é filho de professor, não é filho de empresário, nada, a gente não tem essa facilidade. Tudo que nós conseguimos foi com muita luta. Eu vivi a vida que todas as pessoas humildes vivem. Eu passei por um bairro pobre, jogava golzinho descalço na rua. Também, arrancando tampão do dedão. A gente fazia o golzinho com tijolo, não é isso? Bolinha de gude, soltar pipa. Então eu tenho uma vida que essas pessoas muitas vezes não têm. Não que todos os políticos não tenham, mas a maioria dos políticos hoje, lamentavelmente, eles fazem da vida política uma carreira. E na verdade, eles acabam se locupletando desta condição. O meu ponto de vista, o meu pessoal, é diferente no que está afeto às minhas pretensões. Eu nem sei quanto ganha o prefeito, para você ter uma ideia. Vou falar bem a verdade para você. E prefiro não saber. Porque o que nos coloca nessa condição de pré-candidato, é a minha pretensão que tenho de melhorar a vida das pessoas, porque amo a minha cidade. Eu quero, eventualmente, caso consiga chegar no ápice, ou seja, no mandato eletivo do Executivo, tá? Eu quero ser a pessoa que fez a diferença na vida das pessoas. Que deu uma revolução. Que faça uma revolução na cidade de Londrina. Generalizada. É uma nova faceta da administração que vai surgir aí. Lembrando, galerinha, que nós já estamos no ano de 2024, né? Praticamente o futuro chegou e a gente não podemos mais ficar nessa tese de marmotas. Então o Coronel Vilas ele tem vindo aqui para trazer novas propostas, novas realidades, para trazer uma Londrina cada vez mais forte, né? Umas novas propostas que ele está trazendo aqui para vocês, para os nossos ouvintes, né? Deixa eu pegar outra aqui, a pergunta aqui. O 5º Batalhão, onde o senhor está,
Como que está o engajamento ali? Eles também participam ali junto com o senhor sobre o apoio da pré-candidatura? Sim, ó. Na verdade, a última função que eu exerci não foi como comandante do 5º Batalhão, foi como diretoria de desenvolvimento tecnológico e qualidade da Polícia Militar. Eu fui o diretor e me afastei nesta função. Entendi. Eu estava nessa função. Agora, como qualquer administração, é natural que o comandante, o gerente, o chefe, ele tenha que decidir. Quando ele decide, ele nunca vai conseguir unanimidade. Se eu colocar numa mesa aqui de reunião 10 pessoas para discutir um assunto, não vai haver unanimidade. Mas eu vou ter que decidir. É possível que ao decidir, por exemplo, 4 dos 10 não concordem com a minha decisão. Mas o decisor sou eu. Então eles têm que cumprir. Então é possível que 4 saiam insatisfeitos. Né? Sim. Então o que acontece? Hoje nós temos uma boa relação, sempre tive uma boa relação com a tropa, porque sempre dei exemplo, sempre fui operacional, sempre fui de rua. Eu saí do 5º Batalhão, para quem me conhece, eu sempre estava na rua, aqui na 4ª Companhia, que hoje é o 30º Batalhão, eu não ficava limitado ao gabinete, como muita gente faz, eu ficava lá só o indispensável para despachar aquilo que tinha que ser despachado, e ia para a rua com a minha tropa. Isso, para quem não gosta muito de fiscalização, gera um certo desconforto. Sim. Mas para aqueles que têm pretensão em produtividade, é um exemplo a ser seguido. Você falou agora há pouco do Abner, e é verdade, é assim que funciona. Então, eu tenho comigo que parte do efetivo gosta de mim, quero crer que a maioria, e que geralmente aqueles que se manifestam são os insatisfeitos, porque, de fato, ao assumir o 5º Batalhão, eu fiz um choque de gestão e passei. Observe, nós tínhamos 5 viaturas sendo aplicadas para atender todo o 5º Batalhão. Nossa! Eu consegui, com menos efetivo, aplicar quase 50 em certos momentos da cidade. Isso é choque de gestão. Isso é pensar no destinatário do serviço público, na população. E conseguir fazer isso sem sugar o efetivo e aplicando o efetivo numa escala racional. Uma escala que beirava as 44 horas semanais em média, que é aquilo que a CLT estabelece. E observe que a CLT não é o estatuto que rege a Polícia Militar. Vale dizer, eu tinha um parâmetro comparativo com o servidor público comum e com o trabalhador comum. Entendeu? Para evitar que o nosso policial trabalhasse mais do que necessário. Mas, de qualquer maneira, eu aboli algumas prerrogativas, alguns privilégios, e alguém, naturalmente, sempre sai descontente, e geralmente os descontentes são os que se manifestam. Sim. As pessoas que estavam satisfeitas com o trabalho costumam se manifestar, porque para elas está tudo certo. Ainda falando sobre um pouco da Polícia Militar, sobre a criminalidade, e ainda que se envolve ainda dentro da Guarda Municipal, onde o prefeito tem toda a autonomia dentro da Guarda Municipal, mas a gente também tem que colocar essa pauta também dentro da Polícia Militar. Hoje, nós temos 556 mil habitantes de Londrina, certo? Eu fiz as contas mais ou menos, é um policial a quase cada 1.000 londrinenses por um policial tomar conta, se fosse para generalizar. Mas não é assim que funciona, eu sei. Mas estou colocando aqui, metaforicamente falando. Hoje, a qualidade dos policiais, por mais que temos aí toda a infraestrutura, toda a formalidade dentro da Polícia Militar, está faltando a parte do Ratinho Júnior, trazer mais policiais para poder ter mais cobertura, principalmente nos pontos de tráfico de drogas, lugares hostis, que tenha mais violência, porque hoje eu vejo a polícia ela não consegue abraçar Londrina como ela se deve para ter mais segurança e menos criminalidade. Fanático, é verdade que a polícia ostensiva se faz através da presença policial. Isso. Quanto mais policial na rua, maior a prevenção. Isso. Então, por exemplo, se nós tivermos aqui na esquina da sua casa um policial militar, ou 2 policiais militares fazendo um ponto base, ou patrulhando aqui a Figueira, essa região, vai dar segurança para você. Verdade. Se a gente tiver pouco, não faz a prevenção. Nós temos que pensar em prevenção, não só em prisão. Nós temos que evitar ter que prender. Nós temos que evitar o crime, porque você não tem que prender, você tem que dificultar os espaços para o criminoso. Então, eu podia ter assumido o 5º Batalhão, ou a 4ª Companhia Independente, com o pensamento
um pensamento pessimista de que, ou conformista de que, eu tenho poucos policiais, eu não vou conseguir fazer um serviço adequado. Mas é verdade também que hoje a Polícia Militar dispõe de instrumentos de georreferenciamento, que é derivado de tudo aquilo que é registrado, de maneira que você consegue mapear a cidade em relação à criminalidade. Não existe lugar mais violento em Londrina, é bom que se frise, porque isso muda a cada mês, né? E a polícia ela fica aplicando o seu efetivo conforme a demanda. Então, o que é importante para um comandante é ter a visão de que não basta soltar o policial com a viatura. Eu, como comandante, tenho a responsabilidade de mapear a cidade e colocar as viaturas nos lugares certos e observadas as peculiaridades da natureza do policiamento que ele realiza. Então nós temos, por exemplo, radiopatrulha, que é o básico. Nós temos que ter mais radiopatrulha do que tudo. Por quê? Porque é aquela viatura com 2 policiais que patrulha a sua casa, que patrulha o seu comércio, né, que te dá segurança, que vai chegar primeiro na ocorrência, né? Aí nós temos outras atividades cuja incumbência deve ser respeitada, cuja atribuição deve ser respeitada. Por exemplo, choque, rotan, ROCAM, trânsito. Então observe que a Polícia Militar é muito grande. Sim. Né? Nós temos a administração, que é fundamental também para fazer a polícia andar. Sem o trabalho de bastidores, o operacional não funciona, né? Agora, em relação ao efetivo, é claro que se houvesse um efetivo, um incremento no efetivo, né, a mais, isso seria muito bom, porque nós trabalhamos com polícia ostensiva. Então é a polícia que é visualizada. Quanto mais policiais, melhor. Bacana. Então, tipo assim, a gente estamos tirando alguns pontos aqui para vocês que não entendem, que a palavra a ignorância é porque a gente não sabe de tudo. Então, por isso que a gente colocamos alguns pontos aqui para vocês tirar esse ponto de interrogação. E o Coronel Vilas, ele está aqui para explicar alguns pontos antes de chegar e tomar uma atitude aí de tomar uma decisão totalmente errada. Os guardas municipais, hoje, né? Antigamente eles eram, pode dizer, feito ou inventado, não sei, para tomar contas de órgãos públicos, tipo escolas municipais, hospitais, entre outras, praças públicas e tal. Só que daí o prefeito ele deu um pouco mais de poder para eles fazerem quase um serviço paralelo com a polícia militar. Ano que vem, alcançando os objetivos, vai ter upgrade? Como que vai funcionar? Ou como que você vê nessa pauta que a Guarda Municipal se encaixou em Londrina? Nós devemos tomar cuidado com o desvio de finalidade. Não é o ponto de vista pessoal do gestor que determina qual é a atribuição do órgão. O que determina a atribuição do órgão é a origem, é a Constituição Federal. A Constituição Federal, no seu artigo 144, ela faz uma distinção entre o policiamento ostensivo, que é aquele que é feito pela Polícia Militar, e as missões da Guarda Municipal. Observe que hoje nós temos, em certo momento, confundida a atribuição da Guarda Municipal com a Polícia Militar, porque às vezes os dois fazem do mesmo. Então, volto a dizer, para que a Guarda Municipal possa ser aplicada na sua atividade finalística, é importante que haja coragem do administrador para fazer isso. Mas isso não significa desvalorizar o guarda municipal, é o contrário, porque hoje eu vejo a Guarda Municipal como um órgão já importante e imprescindível para Londrina. Eles merecem, portanto, um plano de carreira adequado e nós temos que sentar com as associações, conversar, negociar para ver o que é melhor para a Guarda Municipal e, ao mesmo tempo, deixar de utilizar a Guarda Municipal para a supressão, para substituir órgãos que a Prefeitura não contrata mais. Hoje a Guarda Municipal a Guarda Municipal é utilizada para fazer fiscalização de órgãos que deveriam estar em funcionamento da Prefeitura e não estão. Ou seja, eles fazem a supressão, a substituição, por exemplo, de outros órgãos de fiscalização e deixam de fazer a sua atividade, né? E isso a própria Guarda Municipal ela pleiteia, que é não ser aplicada com desvio de finalidade. Então, por exemplo, se existe
uma dificuldade para se fazer fiscalização fazendária, por exemplo, do município, muitas vezes a Guarda Municipal é utilizada para fazer esse tipo de coisa. Quer dizer, a Guarda Municipal não pode ser vista como tapa-buracos. Ela tem que ser vista como um órgão constitucional e ela merece investimentos. Hoje nós sabemos que parte da frota da GM, ela está sucateada e não foi reposta. É importante que no orçamento, né, quando você faz o plano plurianual lá, você faça a previsão de aquisição de viaturas para que você não tenha que colocar 4 pessoas numa viatura, por exemplo. Que eu vejo bastante. Então nós deveríamos ter pelo menos 2 em cada viatura. Você aumentaria em profundidade e amplitude a aplicação da Guarda Municipal e você poderia estar cuidando, né, de escolas, de UBSs, de UPAs, de praças públicas, de enfeite de Natal, quando a prefeitura vai fazer o seu evento, ou seja, sendo aplicada na atividade que lhe é peculiar. Deixa eu pegar aqui. Sobre as blitz. A Guarda Municipal, ela está começando a fazer as blitz. E eu vi uma vez, coronel, ali indo por aeroporto, uma vez 30 GM fazendo uma blitz ali perto do PSTC. 30. Não foi nem 15 e nem 10, mas faz um tempinho. Sobre as blitz, eles estão continuando a fazer essas blitz, ou é parte mais da Polícia Militar, ou eles ainda continuam fazendo esse tipo de atividade dentro da cidade de Londrina? Muitas instituições fazendo do mesmo. Nós temos a Polícia Militar fazendo fiscalização de trânsito, temos a CMTU fazendo fiscalização de trânsito e temos a Guarda Municipal fazendo fiscalização de trânsito. Desnecessário. Tá? Eu entendo que a Guarda Municipal deve ser aplicada na sua atividade e fim. Você falou que uns 30 guardas municipais, não sei se é isso mesmo, estavam fazendo uma blitz. Pô, com 30 guardas municipais, eu conseguiria atender quantos colégios, quantos estabelecimentos de saúde, né? Quantas praças públicas, quantos próprios públicos, que é a finalidade deles. Ou poderia fazer 3 blitz em 3 vários lugares, com 10 cada um. Mas eu acho que ainda assim isso é desvio de finalidade. Não precisa, é muita gente fazendo do mesmo, né? Então, desnecessário. E nós temos que efetivamente aplicar a Guarda Municipal na atividade que lhe é dada, né, pela Constituição. Bacana. E não como um catalisador de recursos por meio de autos de infração. Tá? Isso é muito ruim. Né? Nós não devemos fazer blitz para multar. As blitz devem ser feitas para prevenir. Né? A ostensividade deve ser feita para prevenir. Então eu nunca utilizo uma blitz da Polícia Militar com fins arrecadatórios. Eu devo utilizar a Polícia Militar com o objetivo de fazer a fiscalização, mas através da sua presença inibir que as pessoas venham a praticar infrações de trânsito. O ideal é que eu não tenha que fazer multa e não fazer multas para aumentar a arrecadação. Olha que bacana, hein, galerinha? Tá escutando? Vocês estão prestando atenção, né, no que o pré-candidato a prefeito de Londrina, Coronel Vilas, tá mostrando a realidade e praticamente esfregando na cara de vocês e para vocês acordar, né? Então escuta certinho o que o coronel tá falando aqui sobre as perguntas das pautas que a gente estamos colocando aqui. Mudando um pouquinho sobre Guarda Municipal e Polícia, que a gente já tiramos todos os pontos de interrogação, o pessoal está reclamando demais sobre os moradores de rua e estão alegando que estão trazendo moradores de outras cidades via ônibus, que prefeitos de outras cidades estão desembarcando aqui na cidade de Londrina. E na realidade, aumento considerável de moradores de rua. Tá. O administrador tem que assumir o protagonismo nesta situação. O que nós temos hoje são diversos órgãos tirando o corpo fora e ninguém quer assumir essa bucha. Essa é a verdade. Então, isso é de interesse direto da prefeitura. Nós deveríamos formular uma força-tarefa com as secretarias da prefeitura, né, trabalhando de forma afinada, e outros órgãos, como a Polícia Militar, por exemplo, o Conselho Tutelar, até a questão de juizado da infância e juventude, porque nós temos também adolescentes em situação de vulnerabilidade. Sim, bastante. O que acontece hoje é o seguinte:
Uma secretaria fala que a responsabilidade é da saúde, outra fala que é da assistência social, a assistência social fala que é da polícia militar, a guarda municipal fica no meio disso tudo. Um empurrando para o outro. Um empurrando para o outro, quando na verdade nós deveríamos fazer reuniões sistemáticas E entrar no consenso. E buscar alternativas. Nós hoje temos as operações chamadas AIFO, as ações integradas de fiscalização urbana, em que vários órgãos participam. Então, qual que é o diagnóstico para as pessoas em situação de rua? Não há um diagnóstico simples. Porque você vai encontrar lá pessoas que praticam infração penal, crimes, você vai encontrar pessoas que são dependentes químicas, pessoas que de repente são vulneráveis realmente e têm uma história de vida muito triste. Então você vai encontrar vários tipos de pessoas em várias condições e cada uma delas deve receber um tratamento peculiar. Mas você só vai conseguir fechar o ciclo desse encaminhamento se o trabalho for feito de forma integrada. Se for feito de forma isolada, todo mundo se limita. Então é claro que a assistência social ela só vai até certo ponto. A partir dali ela não consegue. Por exemplo, como é que eu vou conseguir uma internação involuntária de um dependente químico se eu não estiver comigo a saúde? Se eu estiver com a saúde, eu, assistência social, como é que eu vou conseguir encaminhar se eu não conversar antes com os hospitais? Ou estabelecer o tratamento médico adequado para essas pessoas? Eu não vou conseguir. Se nós estamos falando de tráfico de entorpecentes, que alimenta muitas vezes essa população em situação de rua, nós precisamos de polícia judiciária para fazer investigação. Todo mundo tem que estar ligado. Todo mundo tem que estar ligado. Então, quando você está ligado, você não aponta o dedo para ninguém. Você percebe as demandas dos outros órgãos e você procura complementá-lo. E qual que é a solução? Não há uma solução simples para isso. Não é apontando o dedo que você vai resolver. Agora, é importante que nós, por exemplo, descobramos, por meio da triagem, de uma triagem efetiva com todos os órgãos, por exemplo, qual que é o morador que possui uma vinculação familiar em outra cidade. Não é para chutar daqui, nós não podemos tratar o ser humano como gado, mas é para fazer contato com essa família e verificar se eles podem recebê-lo, se ele tem interesse em recebê-lo. O que não pode é o poder público ignorar a situação desumana na qual eles estão submetidos. Isso é uma situação que não pode acontecer. Jogar para baixo do carpete. E, por outro lado, nós temos que ter um trabalho incansável e intenso de inteligência para diagnosticar o fanático. Isso que você acabou de falar, tá? Pessoas de outras cidades, né? Administrações de outros municípios mandando gente para a cidade de Londrina. Será que isso é verdade? Se está acontecendo, então a inteligência tem que intervir. Tem que intervir, porque eu tenho certeza que no momento em que a inteligência, tanto da Polícia Militar, quanto da Guarda Municipal, ou da própria assistência, conseguir levantar de onde está vindo e quem está fazendo isso, o Ministério Público, que é outro órgão, entra em ação. Ele vai responsabilizar aquela prefeitura que está fazendo isso, que é absolutamente desumano. Sim, muito. Tá? E que não deve ser feito. Né? Observe hoje que nós nitidamente percebemos que a população, as pessoas em situação de rua, estão aí em maior quantidade do que antes do início dessa atual gestão municipal. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está. Com certeza está errado. A Shirley Soares aí mandou um abraço pro senhor, que é lá da MPE Viagens e Turismo. Opa. O Leonardo Militão, que é, né, o subtenente. Ô, Militão, um abraço, meu irmão. Tá lá, boa noite, meu amigo comandante Coronel Vila. O Eduardo da Foltran tá falando assim, a responsabilidade da blitz de trânsito não é responsabilidade da militar? Né, o Eduardo da Foltran falou, nós respondemos, né? Isso já, né? Nós fazemos a fiscalização, nós temos a companhia de trânsito que faz isso. E temos a CMTU que trabalha muitas vezes de forma isolada e às vezes em conjunto com a Polícia Militar. Daí é que eu vejo a necessidade de que nós não precisemos aplicar a Guarda Municipal nessa atividade e aplicá-la na atividade que é dada pela Constituição Federal. A Shirley Soares está perguntando, fez uma pergunta para o senhor aqui, ó. Pergunta para o coronel. A respeito dos uniformes escolares nas redes municipais, vai permanecer? Para nós que somos mães e pai ao mesmo tempo, isso ajuda muito, né? Igual, eu sou pai e mãe. A Shirley também ela é pai e mãe. Então, vai continuar futuramente? É importante que o município faça
essa distribuição de recurso, essa distribuição de uniformes. Outro dia, eu conversando com uma professora, ela falou que chegam, às vezes, os uniformes nas escolas municipais, mas não existe um romaneio. Ou seja, chegam camisetas que não servem aos alunos e assim por diante, né? Quer dizer, não há um estudo. Observe que tudo isso você resolve com o quê, Fanático? Com planejamento. Né? Então, é uma coisa simples, só planejar. Simples, nós falamos merenda escolar, merenda escolar. Observe que faltou arroz e feijão. Mas por quê? Por causa da situação do edital, que era incompatível com a realidade. Então, é uma questão, observe, que se bem planejada, se evita. E nós estamos diante hoje de alguns acontecimentos, exemplo do carnaval. Quando é que o pessoal faz reunião para carnaval, para o carnaval? 2 semanas antes, está errado. É sazonal, olha a dengue. Nós temos aí eclodindo, tá? Uma epidemia de dengue, mas pô, não era previsível isso. Nós estamos agora numa época em que isso pode acontecer, mas será que a gente não podia ter feito a prevenção no ano passado, lá atrás? E agora nós estamos emergencializando as UPAs, que atendem o pessoal quando isso podia ser. Estão dizendo que está chegando um nível até do Covid, né? Isso. Então o que nós temos que pensar é o seguinte: uniformes, foi a pergunta que ela fez. Nós temos que fazer essa previsão e esse planejamento bem antes, para evitar que essas coisas aconteçam. Certo. Aqui também estão falando sobre os animais de rua. Né? A gente temos aí um vereador, né, que para mim é um sensacionalismo, né, que só pega só os cachorrinhos que estão lá quase à beira da morte. Mas o que a gente vê aí é muitos animais, né, jogados a Deus dará, cavalos a Deus dará. E até teve acidente aqui no Vista Bela, né, o carro acabou batendo no cavalo, teve a morte do cavalo e tal, isso e aquilo. O que dá para melhorar sobre em prol? Também tive reclamações de ONG que não chega, né, algum benefício para as ONG, porque as ONG elas são responsáveis por esses animais. Certo. Né? O vereador em si, ele pode até ajudar em si, mas as ONG não fazer sensacionalismo e muito menos pegar um cachorro quase morrendo com sarna para viralizar nas redes sociais e deixar as ONG de lado. O que dá para a gente melhorar e evitar esses cachorros, gatos, cavalos nas ruas, ou até mesmo multar o próprio morador que deixa os seus animais nas ruas e esses cachorrinhos, coitadinhos, morrem porque não tem cérebro de atravessar uma faixa de pedestre? Eu tenho a impressão de que Londrina, por sua magnitude, por seu tamanho, ela mereceria um centro de zoonoses, né, um lugar de passagem para esses animais, para que depois eles fossem adotados, eventualmente castrados. Mas é um sonho. Eu podia vir aqui fazer promessas, né, em relação a isso, mas eu vou ser bem realista. Nós temos uma dotação orçamentária municipal e nós temos que nos deparar com ela e olhar o seguinte: vai sobrar dinheiro para isso? Será que nós conseguimos apoio de algum ministério? Será que conseguimos uma fonte, por exemplo, de emenda parlamentar para fazer isso? E aí sim contratar pessoas para fazer esse atendimento. Mas é importante, num país democrático, que você abra espaço para a discussão. Então, por exemplo, independente, né, nós temos acho que 2 vereadores hoje que representam verdadeiramente e especificamente a causa animal. Sim. Então, esses vereadores, veterinários, pessoas que trabalham como voluntários, nós temos muita gente trabalhando como voluntário, né? Adotando, tem pessoa que tem 5, 6, 7 cães em casa, em apartamento, né? E aguardando alguém que adote. Observe o esforço dessas pessoas. Eu adotei essa peca. Então, tá vendo? E essas pessoas têm que ser valorizadas. Qual que é a valorização maior? É a contrapartida do poder público. É dialogar, é sentar com essas pessoas, com especialistas e com voluntários. Discutir uma solução viável e que seja alcançável com a dotação orçamentária que nós temos. Bacana. Aqui também estão fazendo as perguntas sobre se tem algum projeto para um futuro, ou passa pela cabeça do coronel, algum projeto para tirar as crianças das ruas, para elas não entrar na criminalidade, muito menos nas drogas, principalmente naquela idade, né, que sai da criança e entra na puberdade, até chegar na adolescência. Vou dar um exemplo. Conversando com um pré-candidato a vereador por nosso partido, ele disse
que recentemente havia um projeto dentro do Jardim Nossa Senhora da Paz de musicalização. Numa parceria público-privada, né, a empresa de fios que fica lá perto adquiriu os instrumentos e a creche, ela ensinava as pessoas, ensinava música, musicalizava as crianças. A música é inclusiva, o esporte é inclusivo. Quando você começa a se dedicar a futebol, ao voleibol, ao atletismo, se você tem certos lugares de inclusão, as próprias escolas do seu contraturno, observe, essas pessoas, elas deixam de ser adotadas pelo traficante. Entendeu? Eu não tenho interesse em traficar. Por quê? Porque hoje à tarde, eu saindo da escola, eu vou ter a prática de vôlei no colégio tal, que é um colégio de referência. A nossa proposta é de inclusão, é de fazer com que no contraturno das escolas haja atividade física, a criança voltada a alguma prática desportiva e que ela se interesse por isso, porque se ela ficar lá, naquele bairro, onde eventualmente há a prática do tráfico de entorpecentes, e a criança ela não tem maturidade para distinguir o certo do errado, ela vai acabar demonizando a polícia, né, e trabalhando, vendendo as balinhas. As balinhas são a droga, né? Que eles não sabem que são drogas. É porque eles não têm discernimento com a idade que eles têm. E com o avançar da idade, eles passam a compreender, só que eles já estão, né, incluídos no mundo da drogadição ou do tráfico de entorpecentes. Se a pessoa passa a ser dependente química, qual que é a tendência? É que ela passe a praticar pequenos furtos, depois roubos, e se envolva com uma série de outros crimes, né? Então é importante que nós assumamos essa responsabilidade e adotemos na cidade de Londrina uma educação inclusiva, não só Londrina educadora, mas Londrina educadora inclusiva. Sim. Aí nós vamos atrair essas crianças, né, através da intervenção do Estado, Pro lado correto. do lado correto. Eu sei disso porque eu tenho vários amigos que, pela prática esportiva, por exemplo, conseguiram escapar à criminalidade e hoje estão muito bem porque aprenderam a ter disciplina, a se esforçar, e isso é transmitido para a parte interna da pessoa de tal forma que ela passa a ver que o esforço é sempre necessário e a meritocracia, ela sempre deve prevalecer. Bacana. O Eduardo da Foltran, ele tinha feito uma pergunta aqui. Como eu tenho que pegar a minha pauta e voltar aqui para a live, o podcast, eu vou retroceder um pouquinho aqui sobre... Cadê? Essa aqui. É sobre a ZONG, tá? Só para responder a pergunta dele aqui, o Eduardo da Foltran. Caso o senhor seja eleito, existe algum plano em mente para em questões da ONG de animais? É aquilo que eu falei, nós temos que trazer esse pessoal à discussão, debater o assunto, achar um eixo central que vise minimizar esse problema, porque problemas da cidade você não resolve absolutamente, você minimiza. Minimiza isso. Você coloca a cidade em situações aceitáveis, toleráveis, né? E começar a beneficiar esses cãezinhos, esses animais, né? Então nós temos que sim, dar espaço para eles, mas observe que nós temos que buscar através da discussão um direcionamento técnico que efetivamente resolva, volto a dizer, ou minimize essa questão. Mas sobre os animais que já tem dono, mas os donos deixam os portões abertos, ou aqueles cachorrinhos pequenininhos que passam no meio da grade e ficam no meio da rua. Tem algum projeto futuro aí para inventar uma lei que penaliza a falta de responsabilidade do cidadão que tem o cachorrinho? Porque é uma responsabilidade, é uma vida, é um cachorrinho. Claro. A primeira dama aqui se apaixonou pela minha Shih Tzu aqui, então eu vejo que ela tem um carinho, ela também tem um Shih Tzu. Eu sempre né? tive animal, eu sempre tive pet. Aqui também. Quando eu morava em casa, eu tinha pastor alemão, já tive Rottweiler. Tive um Bull Terrier. Bull Terrier eu não tive, mas tive Boxer, tive Husky siberiano. Lindo. Né? Eu aí mudei para apartamento, eu tive que aí doar os meus cães, uma dor no coração imensa, porque a gente ama demais esses animais. Aí eu comprei um Shih Tzu,
para ficar no apartamento, que é um cão de companhia, né? Isso, a Kiara é minha parceira. Kiara, você vê, ele fica aqui paradinho Você do vê lado. E é assim, o X tem as características. Quando Tem. você vai atrás. Vai, ela te guarda. Te guarda, te cuida, é um verdadeiro cão de companhia. Então eu tenho um amor genuíno pelos animais, né? E essa situação que você fala da falta de cuidado com animais, nós temos que verificar até que ponto isso já não caracteriza maus tratos a animais e, eventualmente, a responsabilidade penal ela já é prevista. O que é necessário é uma intervenção. Eu, quando era comandante do 5º Batalhão, muitas vezes recebi, tanto do David quanto da Dani Ziober, solicitação de ir a certos endereços, né, para ajudar animais que eventualmente estavam apanhando de outros animais na própria residência, né, que estavam amarrados em situação horrível, né? Então a gente chegava lá, eu muitas vezes pessoalmente ia no local para tentar resolver, porque Sim. eu gosto demais de animais. Então é com esse mesmo espírito fanático que eu venho aqui trazer o compromisso de que a gente vai procurar uma alternativa que diminua esse problema. Agora, é importante que a Casa Legislativa do município também esteja atuando em afinação com a Prefeitura, porque quem cria a legislação no município é a Câmara de Vereadores. Bacana. Deixa eu ver se deixaram mais uma pergunta aqui. Deixa eu colocar a sequência aqui. Já falamos sobre isso aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o centro de Londrina, né? Que é o nosso... é a nossa renda dentro dos impostos que abraça, né, todas as rentabilidades que entram nos cofres, não só lá da República, do governador, até chegar à cidade de Londrina. Hoje o centro de Londrina está demagogo. Muitas lojas fechando por aluguéis caríssimos, mas aí também eu coloco a pauta do IPTU que está lá explodindo lá em cima, como o nosso prefeito colocou aí uns tempos atrás. O que a gente podemos melhorar dentro do centro de Londrina, que foi antigamente mal planejado, ruas apertadíssimas, horário de pico não dá para você se manusear lá dentro do centro de Londrina, e muitas das lojas, principalmente na Duque de Caxias, tem centenas de lojas fechando. O que o senhor pode falar sobre o centro de Londrina? O centro de Londrina é um catalisador de negócios, tá? Então, quando eu, por exemplo, reforço o policiamento no centro da cidade, não é porque eu trato melhor o centro do que outros lugares, é porque o centro é o lugar para o qual todos vão fazer compra no camelódromo, fazer compra nas lojas que estão lá funcionando. Calçadão. Nós temos alguns acontecimentos que são inibitórios para as pessoas que têm comércio lá, e a grande atividade lá é o comércio. Em primeiro lugar, uma grande queixa que eu sempre recebi, pessoas em situação de rua, que espantam a clientela. A São Key ali é um absurdo. Entendeu? Então as pessoas ficam lá e muitos clientes deixam de entrar, porque lá eles defecam, lá eles urinam, né? E às vezes deixam restos de marmita. Então todo dia praticamente os lojistas têm que fazer uma verdadeira asepsia do local, lavar aquele local, é horrível. E isso desestimula o cliente a entrar. Eu não vou entrar não, né? Porque dá uma impressão ruim. Então, uma impressão de hostilidade, né? Eu entendo que nós não podemos ficar indiferentes a esses acontecimentos. Então, essa é uma reclamação. Se não houvesse esse problema, era muito possível que as lojas, porque o centro é um lugar nobre do ponto de vista do comércio, não se importassem em pagar o aluguel caro que pagam, porque aí eles teriam a contrapartida do lucro, né? Então essa é uma situação que é importante pontuar. IPTU. IPTU é um imposto municipal, ele foi aumentado, né? Qualquer pré-candidato que venha aqui dizer que vai reduzir o IPTU é mentiroso. Tá? Presta atenção. Né? Tá? Então você que está vendo o programa aqui, não acredite nessa falácia. Tá? Isso não vai acontecer. Então o que eu posso dizer? É que a gente vai procurar, é lógico, manter como está, né? E dentro das possibilidades não aumentar, né? Esse é um compromisso que eu posso assumir com o pessoal, né? Porque o aumento de IPTU ele também acaba desestimulando as pessoas a investirem na cidade, né? E temos que tomar cuidado também com outros impostos, né? Por exemplo, o ITBI, que é o Imposto
municipal. Então, por exemplo, o investidor vem para Londrina, se ele tiver que pagar muito TBI, ele acaba não investindo em Londrina, né? Falo, por exemplo, em construção de imóveis, etc. e tal, né? Mas isso é um assunto que exige também uma ampla discussão. Projeto. Porque assim, o que é importante é que as portas do chefe do Poder Executivo estejam sempre abertas para discussão com todos. Então eu posso vir como senhor da razão aqui e impor uma solução que resolva essa questão toda. Eu com certeza vou encontrar resistências. Mas quando você cria comissões e grupos de trabalho para viabilizar que as coisas aconteçam, para desburocratizar a prefeitura, porque hoje a prefeitura ela se encontra muito burocratizada, e essa é uma demanda de todas as pessoas que nos procuram, né? O dia que nós conseguirmos desburocratizar e colocar assim um grupo de discussão para melhor tratar essa situação referente ao comércio da cidade, nós cremos que as coisas vão melhorar. Vou dar um exemplo, o ACIL, nós temos núcleos, tá? Dos quais eu participava. Núcleo da ACIL, da Sergipe, do Calçadão, da Guaporé. Então, na medida em que os grupos foram surgindo, da São João, nós íamos participando das reuniões. Eu sempre participei ativamente de todas as reuniões, para ouvir as reclamações das pessoas enquanto comandante da polícia. E assim, né, se um dia acontecer de a população escolher o Coronel Vila, vai continuar na prefeitura. Voltando aqui de novo nessa pauta aqui, estão dizendo assim, sobre educação, existe um projeto para mais escolas com período integral e que já tem e atende a demanda de Londrina, e sobre também as escolas igual a militar, cívico-militar, igual temos aqui o São José, aqui no Jardim Leonor, né? Que todo mundo caracterizado até com o uniforme da Polícia Militar. O senhor tem alguma pauta? Em relação aos colégios cívico-militares, eu sou suspeito para falar. Eu sou militar. E vejo no colégio da Polícia Militar, que é o colégio da Polícia Militar, ele não é cívico-militar. E nós temos outros colégios pela cidade que esses sim são cívicos militares. Tem alguma diferença? A diferença é que, de fato, o colégio militar, o colégio da Polícia Militar, ele é administrado por um policial militar. Só tem uma na cidade de Londrina ou tem outras? Só tem uma. Que é aqui do Leonor. Que é aqui do Leonor. Que era o antigo São José, tá, galerinha? E as cívico-militares, elas continuam sob a administração do civil, mas com acompanhamento dos militares. E também é muito bom, né? Agora, nós temos que verificar o seguinte, por exemplo, na prefeitura a gente vai atender crianças de 1ª a 5ª série. Existe algum impedimento legal para a implantação desse tipo de modelo? Porque as crianças são muito novas, a idade é muito tenra, eles são muito pequenininhos. Então a gente tem que tratar disso com responsabilidade, né, e verificar se há algum impedimento legal ou não. Se não houver impedimento legal, investir nisso seria excelente, porque a criança... Sim. Olha só, pessoal, nós temos que desmascarar aqueles que demonizam o ensino nos colégios cívico-militares e nos colégios de polícia militar, ou nos colégios militares do Exército. Prestem bem atenção, não há sugação do seu filho, não há nenhum tipo de excesso praticado pela polícia ou pelo Exército ou pelos colégios cívicos militares em relação às crianças. O que existe, na verdade, é o ensinamento do básico. A criança, ao sair, tem que colocar a carteira no lugar. O que há de errado nisso? Né? A criança tem que cuidar da sua higiene. O que há de errado nisso? Entendeu? A criança tem lá um uniformezinho. Você já não usa uniforme para as crianças? Pô, você vai ter um uniforme que tem um aspecto militar. O respeito em relação aos professores é de outro nível. Outro nível, eu vejo. É outro nível. E os pais que têm crianças em colégios cívico-militares e militares são satisfeitos e não é obrigatório. Então a pessoa que quer sair do colégio, porque é colégio público, sai quando quiser. Quando quiser. Se a criança não se adaptou ao sistema, ela sai. Ela não vai ser forçada a estar naquele sistema, nem os pais são obrigados a manter a criança naquele sistema. Mas a maioria dos pais, é fato, elogiam os colégios cívicos militares e os colégios militares.
porque eles percebem uma nítida mudança comportamental Concordo. na criança e no adolescente. Então, pessoal, aqueles que criticam e estão robotizando, então nada, não tem nada disso. Aliás, as crianças que estudam nos colégios cívicos militares ou nos colégios militares têm alta performance na grade curricular. Isso já está demonstrado e está provado. Eu vejo bastante, porque eu sempre passo, como eu sou dessa região, eu vejo bastante a credibilidade da escola militar, que antigamente de São José. E o que o coronel está dizendo é uma grande realidade. Antigamente, até, acho que é o Eguedes, que hoje é o responsável pelo 5º Batalhão, Sim. né? A diretora era Dona Hélice, né? E naquela época nós tínhamos medo do caderno preto, do livro preto, né? E lá nós tínhamos disciplina naquela época. Nós não podíamos deixar nem a orelha no caderno, que a gente já chamava atenção. A gente tinha, não era medo, era respeito. E o que a escola hoje militar vem colocar em pauta aqui é essa modernidade. A criança, por exemplo, ela tem que... o que há de errado na criança aprender a cantar o hino? Eu cantava, Fila. É ser patriota. Eu tenho orgulho de ser brasileiro. Sim, né? a escola Martim Madureira. Quando nós cantamos o hino nacional, eu faço questão de soltar a voz. Sim. Chega a me emocionar porque é o hino mais bonito que há no mundo. Né? Agora existem Foi pessoas, considerado. Eu já fui no evento em que na orquestra que foi tocar o hino nacional, um dos músicos deixou de tocar o hino nacional porque ele não concordava em tocar o hino nacional. Eu fiquei olhando para aquilo, eu falei, que absurdo, né? Procurei saber depois, aí falaram, não, ele é de uma ideologia e ele não aceita isso e tal. Gente, você está no Brasil, você tem que cultivar os valores da nossa pátria, você tem que amar o seu país. E não há nada de errado em você cultivar isso na criança. Eu lembro, coronel, que tanto no Mercedes Martim Madureira, que é no Xangri-Lá B, e tanto na Escola Sagrada Família, a gente emparelhava antes de entrar na sala de aula, cantava o hino nacional, aí era estipulado uma pessoa, um aluno para hastear a bandeira, tudo, mão no peito, tudo bonitinho, e foi acabando, né? Observe que essas escolas não eram cívico-militares. Não era. Né? Então eu estudava no Colégio Tiradentes, na Vila Recreio. Antes de entrar na sala de aula de manhãzinha, também nós entrávamos em coluna, várias colunas, e cantávamos hinos do município. Todas as salas de aulas, né? E aí depois ia coluna por coluna. Isso, filha indiana. Isso, entrando na sala de aula. Que coisa maravilhosa. E não era militar. Não era militar. Aí. Não era militar, né? Mas a gente naquela época, a gente respeitava muito mais os professores. Muito. E eles cobravam muito o aspecto da disciplina. Nós tínhamos, por exemplo, uma disciplina chamada Moral e Cívica, né? Que você aprendia muita coisa sobre isso, é muito importante, mas hoje não existe mais, né? Então é lamentável. Eu sou a favor de implantação de outras escolas militares igual a do São José do Leonor, né? Porque ali entra a disciplina, entra o caráter, entra a formação de um homem ou de uma mulher, de um futuro que vai ter uma perspectiva de vida bem mais abrasivo do que hoje nós se encontra com muitas adolescentes e adolescentes sendo pais cedo com 12, 13, 14, 15 anos, sem perspectiva de vida, porque não tem trabalho, vive de bolsa miséria, não tem escolaridade, vive reclamando da vida. Agora, ter uma perspectiva de vida é ter educação que vem dentro do berço e depois nas escolas. Por isso que o fanático é a favor das escolas militares se desenvolver ainda mais em outras escolas, não só o cívico-militar. Exatamente. Né? Vamos colocar aqui mais uma pauta aqui. Voltando um pouco para a política, por que a política hoje ela envolve muita hostilidade, né? Sobre muita confronto, né? Seja do prefeito com os vereadores, ou seja, com os vereadores com o prefeito, e não leva os benefícios que tem que ser levado, que são pagos, R$15.600 para cada vereador. Igual o senhor falou que prefeito o senhor não sabe, também nem quer saber porque o senhor tem uma vida estável, né? E daqui a pouco não está em pauta. Eu vou chamar uma pessoa para vir aqui no finalzinho
do podcast, eu vou chamar uma pessoa aqui para sentar do teu lado, o senhor já sabe quem é, para se apresentar, porque eu acho que é uma pré-candidata também, né? É, sim, pré-candidata. Daqui a pouco, eu peguei de surpresa, tá, galerinha? Mas daqui a pouco essa pessoa vai vir aqui do ladinho, aqui no finalzinho. O que o senhor tem para dizer sobre essa parte ser antiprofissional e muita picuinha pessoal? Eu vou te dizer que eu acho que as picuinhas, elas acabam acontecendo em situações que não têm relevância. Nenhuma. Mas nas situações relevantes, em que o legislativo deveria fiscalizar o executivo, aí as pessoas se omitem. Deixa a desejar? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, observe que não há, tá? Eu não consigo visualizar, eu sou amigo de todos os vereadores de Londrina, mas eu não consigo visualizar um grupo de vereadores que efetivamente façam, nas pautas mais importantes, oposição ao prefeito, ao contrário. Das pautas importantes, o prefeito ele se ajusta com a Câmara Municipal e os projetos passam. Observe que nas pautas importantes não há oposição, entendeu? Agora, não adianta o vereador, por exemplo, é um pensamento meu, tá? Sim. Ele é fiscal, é verdade, ele deve ir numa UPA, mas não adianta ele ficar indo em UPA e tirando foto e fazendo vídeo. Não. Se ele não for no âmago lá, ó, na prefeitura e falar o seguinte, cara, eu quero prestação de contas, eu quero isso, eu quero aquilo, por que está acontecendo isso? E tomar medidas, pedidos de providência, inclusive acionando, sendo o caso, o Ministério Público a intervir. Presta atenção. Entendeu? Então, eu acho que num sistema democrático, a Câmara de Vereadores, o Poder Legislativo, de forma geral, ele deve desfrutar da sua independência, de sua autonomia e cobrar e não ficar sempre apoiando os projetos do governo, né? Então a gente percebe ao contrário, eu acho que falta oposição, falta um pessoal que bata forte na prefeitura de maneira a tornar o sistema de freios e contrapesos equilibrado. Então vocês entenderam, né, galerinha? Não adianta os nossos vereadores fazer sensacionalismo no UPA porque está lotado, se não for diretamente na fonte. Isso. Tem que ir diretamente na fonte para poder trazer solução. Não adianta ficar fazendo videozinho para ganhar visualização no Instagram, seja onde for nas plataformas, se você não vai diretamente na fonte. É isso que o coronel está querendo dizer. Tem que ser resolvido para trazer o resultado. E o vereador tem duas funções específicas: legislar e fiscalizar o executivo. Essa é a função do vereador. Tá vendo? Então, presta bastante atenção. Verifica se o seu vereador que você votou há 4 anos atrás está fazendo isso. Também tivemos uma outra pauta aqui, que estão dizendo que a maioria dos vereadores de Londrina ficaram 3 anos embernados dentro das suas caverninhas e logo no ano eletivo, o ano de eleição, estão entupindo as redes sociais de isso que a gente acabou de falar, de fazer vídeos em UPA, fazer vídeos em sensacionalismo, fazer vídeo até de buraco, de lâmpada queimada, de buraco na rua, do asfalto novo que está chegando aí, que está todo espalhado por Londrina inteiro, né? O que o senhor tem para dizer sobre essa pergunta? Eu digo o seguinte, esse é um problema que não me atinge, porque eu tenho história em Londrina, né? Então, eu passei a vida inteira ajudando as pessoas. E sempre atendi a imprensa, eu próprio, inclusive nos assuntos mais espinhosos, dando transparência às ações da Polícia Militar. Então, eu não estou aparecendo aqui, né, como um aventureiro. À toa. Eu tenho história na cidade e eu acredito que as pessoas que acreditam em mim porque conhecem a minha história na cidade. Os 4 anos vão ser intensos? Com certeza. Aliás, eu nunca deixei, fanático, de receber alguém na minha sala, só não podia atender quando a agenda estava lotada, de fato. Mas desde a pessoa mais humilde até a pessoa mais rica, né? A pessoa menos culta até a pessoa mais culta, eu sempre atendi. De esquerda ou de direita, não vem ao caso, eu sou um prestador de serviço e lá eu não tenho ideologia. Um prefeito, ele geralmente tem ideologia, mas ele não pode deixar de atender a população nunca. Então, eu entendo assim, que de fato a gente percebe que nós estamos chegando próximos a um pleito eleitoral, então
os vídeos vão continuar. Eu mesmo tenho feito bastante vídeo, porque agora eu estou na iminência de entrar se na convenção for indicado, a entrar numa disputa, então eu preciso fazer isso. Mas eu volto a dizer, eu não estou fazendo isso agora e começando a mostrar. Outro dia, eu fiquei chateado porque eu fui numa igreja, fui convidado para ir na igreja, a posse de um padre, aqui na região norte. E uma criança veio e me abraçou, e alguém tirou foto e postou essa foto na internet. Aí apareceu uma manifestação, assim, né? Tipo, populismo. Fanático. Eu sempre fui pegajoso, velho. Todo mundo, as mais velhinhas, os mais velhinhos, eu sempre abracei, eu sempre passei naquele calçadão, a criançada queria tirar foto, eu sempre desci e abracei. Eu sempre fui assim, uma característica minha, que eu herdo do pai e da mãe, que são muito humildes. Então, que a educação veio do berço. Eu não consigo tratar mal as pessoas. E, aliás, quanto mais humilde a pessoa, mais cuidado eu tenho para ser simpático. E não é porque sou pré-candidato a prefeito. Eu sempre fui assim. Então, para você que fez assim, ó, quando me viu abraçando a criança, não serve para mim, né? Então, eu acredito que, embora as situações se intensifiquem em vídeos e exposição de opinião, nesse momento que precede o período pré-eleitoral, vamos colocar assim, né? Não serve para mim. E eu também acho que é normal que isso aconteça. As pessoas vão começar a procurar de fato os holofotes, porque agora começa, daqui a pouco, a campanha formalmente dizendo. Mas já tem gente que já está fazendo campanha fora da campanha, né? Diz que é pré-campanha, mas está fazendo campanha. Eu vejo nos carros o adesivo no vigia traseiro escrito José Antônio de Meirelles Dinossauro da Silva Sauro, pré-candidato a vereador. Não pode. Tá, vi num vídeo lá no Lindóia. Pessoal, no Lindóia. Isso aí, se levado à Justiça Eleitoral, pode causar sanções ao pré-candidato. Crime eleitoral, né? Inclusive a impugnação da candidatura. E eu tô vendo muita gente usando a pré-candidatura, né, como forma de... Porque você não pode prometer as coisas, observe, Isso. pedir voto, né? Você pode colocar a tua opinião. Você pode colocar a sua opinião, fazer críticas de toda a natureza. Isso. Mas você não pode falar, olha, se você votar em mim, isso está errado. Está errado, tá? Então, se alguém fizer isso, denuncie, grave, mande para a Justiça Eleitoral, porque isso não pode. O coronel, ele está aqui se expressando com a sua opinião e a liberdade de expressão. Exatamente. Ponto e ponto de interrogação. Como não tem. pré-candidato, estou emitindo o meu ponto de vista para que você me conheça. Exatamente. Né? O Eduardo da Faltran colocou aqui, e como faz para chegar até um vereador, naquela pauta que nós colocou aqui atrás, e depois ele colocou, a verdade é para algumas pessoas do cargo político têm a visão de ganhar o salário, que é difícil para ter um outro cargo comum. Como faz para chegar em vereador? Eu devo dizer assim para vocês. Vocês são fiscais daqueles que vocês elegeram no processo democrático. O que não pode, diferentemente dessa exposição que você fez, é um vereador deixar de te atender. Se um vereador deixar de te atender, ele não é um bom vereador. Então, aonde você vai depositar, né, o seu voto de reprovação? É na urna. E, eventualmente, nos casos de excesso, né, procurando ouvidoria, etc. e tal, e pedindo providência. A depender da omissão do vereador, não só do vereador, do secretário de Estado de Governo, do prefeito, vocês devem procurar o Ministério Público e pedir providência. Vou fazer as 3 últimas perguntas aqui, e depois a gente vai chamar essa ilustre pessoa a sentar ao seu lado, e aí a gente finaliza com chave de ouro. A remuneração da polícia comparado aos salários políticos, que é um absurdo, trabalhando 2 vezes por semana, né, dentro da Câmara dos Vereadores, e depois mais 5 dias aí dizem que trabalham em prol dentro da cidade, caminhando, coisa que eu não vejo durante 3 anos para trás. Hoje eu vejo um monte de vereador andando para cima e para baixo, até em praça pública, estão sentando, mostrando como a praça é linda. Eu nunca vi. Também vi alguns políticos aí até servindo merendinha para os nossos alunos
da escola municipal, coisa que eu também nunca vi um vereador servir merendinha dentro de escola municipal. Eu, no meu ponto de vista, eu acho inadequado um policial que ganha lá seus 4.000 e pouco para cuidar de quase 1.000 pessoas daqui da cidade de Londrina, servir e proteger, arriscar a tua vida, sabendo que vai sair da tua casa fardado e perigoso não voltar. Esse é o perigo. E um político, na calada da noite, aprovar um salário de 15 pau e 600 por mês, né, para trazer benefício para a população londrinense, mas não traz porque Londrina está ultrapassada. Londrina parou no tempo. Tá? Demais. Londrina é uma cidade que deveria estar industrializada, né? As receitas, o orçamento da prefeitura deveriam ser menos provenientes dos impostos, né? Por exemplo, IPTU, né? Que foi aumentado, e mais dos impostos de giro, da economia aquecida, né? Da indústria empregando gente gastando, e com isso mais investimentos vindo para a cidade e assim por diante. Então Londrina está ultrapassada nesse sentido. Tá? Eu acho que em relação ao salário do policial, comparativamente a um salário de político, eu acho que é uma disparidade enorme. E o interessante é o seguinte, né? Se você pegar o poder legislativo, Ministério Público, Poder Judiciário... Vai cavando. Olha, observe só. Todos eles, anualmente, pontualmente, têm reposta a data base. Então, o salário deles, ele sempre está crescendo, acompanhando a inflação. E no Poder Executivo, quando se trata de funcionário público, isso não é feito. Então, observe que há um tratamento desequilibrado entre a prática de outros poderes e o respeito que se deveria dar, por exemplo, aos professores, aos policiais militares. Isso é muito triste. Muito. Né? Porque no final das contas, se você pegar uma carga horária de um professor, de um policial militar, você vai ver que está muito acima do que esses políticos praticam. Sim, entendeu? Essa indignação. E você falou uma coisa muito bacana, é um cara que sai de casa, um policial militar, sem saber se vai voltar, né? Mais do que outras pessoas, né? Ninguém sabe o futuro. Não. Mas o policial, ele sai para ir de encontro ao perigo e salvar vidas. Entendeu? Então, uma profissão nobre que certamente deveria ser valorizada, mais valorizada. Felizmente, a nossa comunidade gosta da nossa polícia. Isso eu percebo, tá? Mas o respeito que nós temos do ponto de vista político não é aquele que deveríamos. Bacana. Sobre a penúltima, sobre o porte de arma, né, que estava sendo debatido, né, em cada estado a ser responsável em liberar ou proibir. Eu devo aqui humildemente vir aqui e dizer que em certo momento da minha vida eu tive uma opinião no sentido de que as pessoas não podiam tirar armas de fogo. E a fundamentação não era uma fundamentação adequada, por isso que eu falo bem humildemente falar isso. Naquela oportunidade eu entendia que a arma, ficando guardada na sua casa, ela pode ser alvo da prática da marginalidade e essa arma pode cair em mãos erradas. Então isso não é uma inverdade. Tá? Mas eu acredito que na verdade mesmo, para que nós tenhamos o direito de autodefesa, como as pessoas tanto arguem, né? Eu acredito que mais do que a posse de armas, as pessoas deveriam ter direito, desde que sempre fazendo reciclagens, treinando insistentemente ao porte de arma. Porque é só portando a arma que você consegue se defender quando você está chegando na sua casa, quando você está no estabelecimento comercial, quando você está na rua. Porque se você tiver uma arma guardada no seu armário e você chegar na frente da sua casa, você pode ser rendido e o cara vai entrar com você na sua casa e vai pegar a arma. Então é por isso que eu vou além. Eu sou a favor do porte de arma, mas com um rígido sistema de controle, e eu me refiro aqui ao preparo que a pessoa tem que ter para utilizar aquela arma, para que não haja assim
registro do aumento de tragédias. Seria mais ou menos ali um patamar de um treinamento de vigilante Não, até o patamar de um policial? Tem estado nos Estados Unidos que tem uma legislação absolutamente diferente da nossa e que permite o porte de arma, desde que a arma esteja ostensiva, esteja aparecendo. Então, quando uma pessoa chega no local, eu tenho que mostrar? Eu tenho que ver que ela está armada, então a arma fica aparecendo. É. Estados, eu não me lembro agora se é o Texas, eu não tenho certeza, então não vou me arriscar, porque eu posso praticar uma grande... na verdade, falar uma grande mentira que eu não vou falar. Mas tem estados em que o cara ele pode andar armado, mas a arma deve estar visível. Então o policial, quando vai abordar alguém, a arma está visível. E ele só vai mostrar a autorização para portar a arma. Então, será que isso funcionaria no nosso país? Não sei. Mas o que eu quero dizer é que a única forma que você tem de verdadeiramente se autodefender numa situação de prática de delito é estando a portar a arma de fogo. É o pensamento que eu tenho. E o preparamento, se compara, né? O preparo é fundamental. A pessoa tem que estar anualmente se reciclando. Igual vigilante seria o caso? Técnica de tiro evolui. Sim, né? No estande. E tudo. assim, você tem que treinar para atirar e não atirar para treinar. Né? Isso inclusive no stand, é uma máxima policial. Então não adianta chegar no stand com 50 munições, vai lá e agora tira. Você treina em seco, você treina técnica, aí depois você atira. Então as pessoas, para terem a arma, elas deveria ser uma obrigação. Né? Sim. Porque você imagina um monte de gente despreparada dando Nossa armada, Senhora! né? Então, anualmente, talvez semestralmente, ela deveria passar por uma reciclagem, uma atualização profissional, para que realmente ela estivesse habilitada a portar a arma. Então, vamos para a última pergunta. Sobre a liberação do cidadão a fazer alteração em seus veículos, como roda, altura e etc. Qual que é a sua opinião? Nós temos que respeitar a legislação. Você vê bastante carro rebaixado aí que fica até emperrado no quebra-mola, que tem que empurrar. Entendeu? Eu sei que as pessoas às vezes não curtem, essa minha fala, mas eu vou dar um exemplo, né? O escapamento alterado. É outro que eu odeio. Rapaz, você eu não tenho o acústico aqui, é que hoje nós não levamos. Eu fui bem intransigente quando eu era comandante do 5º Batalhão e da 4ª Companhia Independente, em exigir que nas blitz essas fiscalizações fossem realizadas. E mais rigorosas. Então as pessoas escreviam para mim: Vila, que bom, você está mudando. Isso é bacana. Lógico que é. Você está mudando a fisionomia da cidade, a característica da cidade. Isso mesmo, Vila. Era, sabe, tanta gente elogiando. Você imagina você morando num apartamento, você no hospital, você na escola. Recém-nascido, doente. As pessoas têm o argumento de que o escapamento aberto, ele tem por objetivo indicar ao veículo que a moto está chegando. Rapaz, isso não te dá maior segurança. Você não pode ficar entrelaçando os veículos. Não. Né? Andando, usando aquele corredor igual um louco. A pessoa pode abrir a porta e pode te derrubar. Entendeu? Então, não justifica que você... Aliás, ali, você está incorrendo em infração de trânsito, em crime ambiental, em contravenção penal, que é perturbação do sossego. Então, se a polícia for levar a ferro e fogo mesmo, tudo isso aí, velho, nossa, dá para encaminhar o cara até preso. Né? Então, o que eu peço para as pessoas é que tenham consciência. E assim, eu acredito que as fiscalizações elas devem ser intensivas nesse sentido. Tá? Elas devem pensar sempre na prevalência do interesse público sobre do particular. Se você quer usar uma moto barulhenta, coloca num guincho ou numa carroceria adequada, leva lá para o autódromo no dia que tem atividade e se divirta lá. Olha que ideia boa! O pessoal sai nos rolezinhos, às vezes, aí, rapaz, cortando giro, entendeu? Empinando moto. Você viu que já em alguns bairros já tem algumas faixas que é proibido cortar giro, que a própria população também já está cansada disso. O camarada que faz isso, ele faz questão de infringir. Ele vai passar lá justamente porque a faixa está colocada lá. Impressionante como as pessoas gostam de... algumas pessoas gostam de andar na contramão. Então, eu acredito que as fiscalizações de trânsito elas devem ser intensificadas. Mas volto a dizer,
pelos órgãos corretos. Exatamente. Polícia Militar. Exatamente. Lembrando, coronel, que minha profissão é Uber, né? Segundo influenciador. Esses dias atrás entrou uma moça que trabalha no evangélico e diz que todo dia entra de 4 a 5 motoboys ou motoqueiros acidentados. Já parou para pensar nisso? E outra, teve um acidente horrível aqui no Jardim Bandeirantes. Um rapaz de 18 a 19 anos, entregador do iFood, foi cortar a frente do ônibus do 308 Bandeirantes e, infelizmente, presta atenção, você que tem moto, passou por cima da cabeça do menino. É triste demais. Eu estava na hora, não vi o momento, mas quando eu vi o menino no rodado da frente e a moto no rodado de trás do ônibus do 308 aqui no Jardim Bandeirantes. Rapaz, falta de imprudência. Eu penso assim, eu compreendo que as pessoas estão em busca da sobrevivência, de um salário melhor. Então, eu entendo o objetivo desse pessoal que faz entrega, motoboys, sim, etc. Eu respeito muito. Eu respeito essa categoria profundamente, mas é justamente porque respeito tanto essa categoria que trago aqui a preocupação que eu tenho. Não vá tão rápido com a sua moto, que você, a ponto de você nunca chegar ao seu destino. Então, esse ponto que a gente quer colocar. Entendeu? Então a sua vida vale muito, cara. Se você está correndo atrás do seu sustento para sobreviver, então não morra para isso. Não faz o menor sentido. Então, pilote devagar a sua moto, ou pelo menos uma velocidade que te proporcione condições de ser preventivo. A direção preventiva, defensiva, tanto para veículos automotores quanto para motocicletas, é a saída para a preservação de vidas. A gente colocamos essa situação, né, de não só de motoqueiros, mas também nós temos um grau sobre o trânsito de Londrina, porque hoje o trânsito de Londrina é considerado um dos piores de você estar transitando, né, com a sua liberdade de ir e de vir. O problema também não é só os motoqueiros, o problema é no contexto geral, é o trânsito que está sendo caótico, principalmente horários de pico, né, que está se igualando a São Paulo, mas também temos que cuidar, né, da sua vida, porque imagina o seu filho, a sua filha, a sua mãe, a sua esposa receber uma notícia que o seu filho, ou sua esposa, o seu esposo morreu por um acidente. Sim. Né? Londrina hoje tem um centro intenso em comércio, com ruas estreitas. Londrina foi feita para ser uma cidade de passagem e ela cresceu muito, né? Ela se desenvolveu bastante, né? Chegou um momento que ela ficou estagnada, mas até certo ponto ela cresceu muito. Então, nós temos uma dificuldade hoje viária, de urbanismo, de locomoção, né? de veículos e motocicletas, sobretudo no centro da cidade, no qual as ruas são muito estreitas. Então, se as ruas são estreitas, de repente há pouco que se fazer, ou então de repente você buscar um arquiteto para compor um secretariado arrojado, que tem uma visão de mobilidade urbana que transcende o normal, como fazer o arqueologio. O camarada Jaime Lerner, um visionário falecido, foi nosso governador, prefeito de Curitiba. Então, talvez nós precisemos, nesse caso, alocar as pessoas certas nos lugares certos. Então, nós temos que parar de fazer das secretarias de governo cabides de emprego e transformá-las em lugares para serem ocupados por pessoas competentes e que conheçam do assunto ou tenham capacidade administrativa. Sim, para concordo. gerenciar. Talvez, se nós conseguirmos um dia um administrador bom e que seja um arquiteto urbanista arrojado, ele consiga mudar essa realidade da cidade. Agora é fato que nós, na ampliação do nosso sistema viário, temos que ter o cuidado de fazer ruas largas e melhorar a mobilidade da cidade. Correto. O Eduardo mandou 3 perguntinhas aqui rapidinho, que daí eu já vou encerrar aqui já. Ele colocou aqui, não vamos colocar uma comparação de motos barulhenta e com questão de veículos com o carro com alguma atualização. A outra ele colocou assim, nunca vi carro rebaixado causar acidente
ou excesso de velocidade, óbvio, vai andar bem devagarzinho. Mas o trânsito caótico que temos vem de consequência e de falta de estrutura. Essa para encerrar. Tá, então, na verdade, o que eu quero dizer aqui, Eduardo, e obrigado pela pergunta, é que na administração existe um princípio chamado de princípio da impessoalidade. Então eu não posso deixar de aplicar a lei porque eu acho que nesse caso a gente pode liberar. Então, se existe regulamentação em relação à alteração dos veículos automotores, uma limitação para isso, então essa limitação tem que ser observada. E não pode o policial, durante a fiscalização, deixar de fazer essa fiscalização sob pena de estar incorrendo ele em crime. No crime de omissão do funcionário público, que nós denominamos crime de prevaricação. Né? Então, o policial militar, se ele se depara com irregularidade, ele tem que tomar a decisão de fazer a apreensão ou, eventualmente, permitir que as pessoas resolvam o problema no lugar da blitz, mas geralmente não há tempo hábil para isso. Então, é por isso que os veículos são apreendidos. Então, eu sugiro, Eduardo, não sei se é o seu caso ou é só a sua opinião, né, que você se adapte à legislação, porque você imagina assim, ó, se coloca no lugar do policial, tá? Para você entender o que eu quero dizer. O policial militar te aborda, você está com o veículo rebaixado, está fora daquilo que a lei prevê. E a lei obriga que você faça a retenção do veículo. Aí o policial não faz. Imagina as pessoas que estão vendo aquilo, que estão vendo os veículos sendo apreendidos por outros motivos. O cara vai falar assim, o policial, mas peraí, por que você está prendendo o meu veículo por tal motivo e aquele veículo que não está observando a lei de trânsito, você está liberando? Olha a saia justa na qual fica o policial. Então ele acaba tendo que ser impessoal, é obrigação dele, ele vai ter que fazer a apreensão do veículo. Né? Então, às vezes você pensa, é maldade e tal, ele tem que fazer, às vezes, a cara de carrancudo, porque se ele for todo o coração, ele não faz nada. E deixa o pau torar. Ele pode ser educado, mas ele tem que tomar atitude, tem que falar tecnicamente. Às vezes, quando a pessoa é técnica, a pessoa que está sendo fiscalizada não gosta. Aliás, ninguém gosta de ser fiscalizado. Ponto. Ninguém gosta. Fica nervoso, toda abordagem que você faz, você percebe que o motorista está nervoso, está tremendo a mão. Mas o que eu fiz, seu guarda? E não sei o quê, entendeu? Tanta coisa importante para você ver, saber meu carro. Esse tipo de coisinha a gente ouve todo dia, né? Na polícia, entendeu? Mas o policial ele tem a obrigação de fiscalizar. Então, ele não tem condições, sob pena, inclusive alguém fazer uma filmagem. Olha, o policial apreendeu o veículo do cidadão A e está liberando o veículo do cidadão B que tem uma irregularidade. O policial ele pode até responder pelo crime e, olhe, até ser excluído da polícia. Exonerado. Então é importante que as pessoas vejam também o policial com empatia, que entendam o seguinte, e se eu fosse o policial, eu não faria o mesmo? Né? Lembrando não é que uma questão de querer, tá? Sim. É uma questão de obrigação, tem que fazer. Lembrando que o policial ele é instruído, ele é treinado, ele é estudado para ter isso, toda a legislação, toda a lei. Uma coisa que eu sempre fui contra é assim, sabe, o excesso. Até o excesso. Pega aquele microfone lá para mim. O excesso. Cuidado. Do policial, o tratamento excessivamente Deixa ele pegar. ríspido, tratando mal as pessoas, isso eu nunca gostei. Eu acho que até para chamar a atenção de alguém no trânsito, você pode fazer com muita educação, com polidez, né? Então, pega o conector lá embaixo. Eu sempre orientei meus policiais, atendam bem a população que você serve. Conecta aqui. Eu vou trazer agora a primeira dama. O senhor chega um pouquinho mais para a sua esquerda. Conecta aqui para a gente aqui. Pode trazer a cadeira. Vem mais pra cá e ela senta do teu lado. Aqui é tudo ao vivo, aqui a gente não vai colocar comercial não. Erga o som do quarto microfone, Júnior. Vamos ver. A gente pode olhar aqui, ó, como que tá aqui, tem um delayzinho. É só você acompanhar aqui, ó. Joga igual os outros estão. Beleza? Então, para aquela câmera ali, o senhor apresenta a primeira dama para os nossos telespectadores, para o nosso programa podcast Fala que eu falo com o Fanático, e apresenta a primeira dama. Essa é minha esposa, Adriana Vila. Ela é pré-candidata também a uma função
administrativo do município. E ela é enfermeira, bom, ela vai falar sobre ela. Ela é enfermeira padrão, formada, é uma pessoa que se dedica muito a todas as pessoas, às vezes menos do que a ela própria. Então, justamente essa dedicação dela à causa alheia e às outras pessoas que me fez convidá-la a vir participar desse pleito. Tá? Então, agora eu passo a palavra para ela, né? Ela pode melhor te informar. Depois de uma apresentação dessa, né? Nossa Senhora! Ó, até eu fiquei emocionado aqui, praticamente uma declaração de amor aqui, né? Boa noite, seja bem-vindo. Obrigada. Peguei de surpresa. Pegou. Seja bem-vindo. Fala um pouquinho de você. Eu vejo que o seu olhar ainda é um olhar de apaixonada, né, pelo marido que tem, o exemplo de marido, de pai, né? E é isso que está faltando muito hoje dentro das nossas famílias. O que você pode colocar em pauta? O que está faltando hoje dentro das nossas famílias e a gente constituir uma família forte, verdadeira e trazer os filhos ainda mais fortalecidos sobre um casal que está aí até hoje. Quantos anos de casado? Olha, a nossa história é engraçada. A gente se conhece, eu tinha 15 anos e ele 17. A gente estudava lá no Champagnat. E aquele tempo ele já me paquerava, mas ele jogava vôlei, as meninas assediavam muito, eu fiquei meio assim. Aí passaram-se, a gente não acabou namorando naquela época, passaram mais de 20 anos. Eu casei, tive um primeiro casamento, tenho uma filha, ele casou, teve um outro filho. E 20 anos depois a gente foi morar a 100 metros um do outro. Nossa, o destino. E eu tava separada e ele também. E ele encontrou a minha mãe. A minha mãe sempre amou, sempre. Pensa numa sogra que briga comigo por causa dele. Minha mãe é fanática por ele também. E aí a gente se reencontrou, isso já vai estar com 10 anos, né? 10 anos. Tá com 10 anos. Aí o que você me perguntou, nós somos casamento de segunda união. Nós viemos com filho, com uma bagagem. E pra gente reestruturar a nossa família, a primeira coisa é respeito, colocar Deus na frente, porque tudo que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Verdade. E esses valores têm que ser passados pela família. Não adianta os pais quererem que a escola ou a criança pegue outras informações na rua. Não, os valores, os princípios têm que ser dado na casa, na família. Hoje em dia a gente vê muitas situações que as famílias estão sendo muito vítimas de certas violências, que a família em si está se deteriorando. Uma das nossas lutas é isso, restaurar a família, restaurar a saúde, a educação. Tanto é que eu tenho a minha mãe de 83 anos que mora comigo. Bacana. E uma das bandeiras que eu quero levantar é o cuidar de quem cuida. Porque ninguém fanático cuida de ninguém se você não está inteiro. Concordo. Você cuida dos seus filhos, mas se você não estiver inteiro, como você vai cuidar dele? Não tem como. E aquela mãe solo, que ela tem um filho com uma necessidade especial, ela não tem apoio da família, se ela não estiver inteira, como que ela vai cuidar de alguém por inteiro? E isso se expande para o profissional da segurança. Porque ele todo dia ele lida com situações tristes. O policial não vai atender uma ocorrência feliz, ele vai atender caso de roubo, assassinato, violência. Então é uma situação estressante, como o da pessoal da saúde, porque eu sou enfermeira. Quantos pacientes eu não perdia durante o dia? Sim. E eu sei como é difícil, não tem como você virar um botão e falar, não, agora eu tô deixando o profissional em casa, eu tô entrando no trabalho, tô dando entrada para a pessoa na minha casa. Não, você carrega. Então, esse pessoal, os professores, eles têm que ter um apoio. O município hoje tem que dar uma visão maior para os cuidadores. E quando eu falo de cuidador, eu não me refiro só à questão de doença.
Como eu disse anteriormente, a dona de casa é uma cuidadora, o filho que cuida de uma mãe é um cuidador. Então, existem alguns projetos em outros estados, por exemplo, o estado do Mato Grosso do Sul, ele criou um projeto muito interessante que ele ajuda o cuidador. Então, por exemplo, é feito um critério para quem a família que tem uma renda, tem um valor máximo para uma renda, eles ajudam financeiramente o cuidador. E o interessante é que o cuidador, agora se referindo à doença, ele é incluso nas visitas médicas. Porque hoje a saúde está voltando o olhar pro cuidador. Porque pensa comigo, como é estressante você cuidar de uma pessoa, um familiar com Alzheimer. Eu tive um tio que faleceu de Alzheimer. Todo dia, fanático, ele tirava toda a roupa do guarda-roupa, falava que ele não estava na casa dele, que ele queria ir embora. Aí a gente tinha que colocar tudo numa mala, dar uma volta no quarteirão, devolver para o mesmo lugar. E agora eu tô na minha casa. Caraca. Então, isso, querendo ou não, o cuidador, ele se doa muito. E existem pesquisas que falam que o cuidador, ele adoece junto com quem é cuidado. Porque quando você cuida de uma pessoa, você não presta só cuidado com higiene e alimentação. Você doa o seu tempo, o seu carinho, o seu conhecimento. Então, cuidar é uma doação. Então, assim, a gente tem que lutar pela nossa família, estruturar nossa família, os nossos filhos e voltar esse olhar para os cuidadores. Bacana. Olha, vamos deixar pro próximo, porque agora eu vou fazer o convite ao vivo, tá? Depois a gente... Parece um negócio de aqui, ó. Please stop record and stream perform close. Tá escrito, por favor, pare a transmissão e o stream. Tá, daqui a pouco eu já encerro. Vamos deixar para um convite, depois a gente marcamos, para ela vir aqui, colocar sua filosofia de ideia, de pensamento, de raciocínio, de melhorias para a cidade de Londrina, com uma nova inovação para a Câmara dos Vereadores, né? Que a gente está precisando aí reformular, com novos pensamentos, né? Com novas ideologia dentro da probabilidade, dentro da Câmara dos Vereadores, o que nós estamos precisando. E eu queria agradecer de coração, né, o Coronel Vilas, a tua esposa, de fazer esse bate-papo, conhecer mais a tua pessoa, né, coisa que eu não conhecia, agora estou conhecendo mais, né. E tá aí o convite, a gente marcamos aí um podcast. Convite aceito. Convite aí, a gente marca aí uma data aí, que encaixa também na tua agenda, eu sei que a tua agenda também é super lotada aí. E obrigado, viu, Coronel? Obrigado pela tua pessoa, obrigado pela sua simpatia, obrigado aí pelos teus ensinamentos, que eu absorvi tudo, que isso aí eu vou levar também para minha vida também, junto, né? E as considerações, fica agora com a tua palavra. Eu agradeço, Fanático, a oportunidade que você deu, agradeço as pessoas que estavam assistindo esse podcast, obrigado pela participação das pessoas. Esse é um canal importante de comunicação. E eu me sinto lisonjeado por ter sido convidado e estar aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. E quando for, eu tenho certeza que vai ser candidato, as portas dos podcasts vai estar aqui para aí sim a gente falar sobre campanha e sobre os projetos futuros aí que está por vir. Eu espero que o teu partido conclua, né, de pré para candidato. E se ganhar, eu espero que o senhor faça uma gestão totalmente diferenciada e futurística. É o que Londrina está precisando. Chega dos mesmos, chega de impugnação, de promessas. E, galera, vamos lembrar o que aconteceu há 3 anos atrás e o que está acontecendo esse ano eleitoral. Chega, basta. Londrina merece coisa melhor. Vamos para frente, futuro nos aguarde. Obrigado. Abraço, Fanático. Obrigado, viu? Obrigada. Boa noite a todos. Tchau, até a próxima. Obrigado, viu? Coração mesmo, viu? Obrigada, viu? Vamos tirar uma fotinha aqui de frente. Claro. Aqui. Vem ver aqui, pai. Não, isso aí esquenta não, filho. Depois eu vejo isso aí. Tira aquela daí, senão eu vou marcar piada. Ó, só escuta, ó. Tá, depois nós vemos isso aí. Ó.